A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 35. Lemos assim: quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta. E o apóstolo vai responder: a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Olha só, Paulo aqui está dizendo que tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada não pode nos separar do amor de Cristo. E eu quero meditar com vocês hoje nessa lista de Paulo e vou mencionar 18 elementos que não nos separam de Cristo. Pastor, é só 18? Não, há mais elementos, mas vamos mencionar esses 18 elementos que não nos separam de Cristo. Vamos lá. Primeiro, a tribulação. Muitos crentes são atribulados e quanto mais atribulados, mais eles se aproximam de Deus. Então a tribulação que nós passamos e as tribulações e angústias que passamos não nos separa do amor de Cristo. Angústia. Quanto mais angustiado muitas vezes o crente está, mais ele se aproxima de Deus. Portanto, a angústia não nos separa. A perseguição. A igreja de Cristo sempre foi perseguida. Então, a perseguição também não nos separa. A fome. É bom que os crentes, Deus supra na vida deles, mas um ou outro crente pode sim passar fome. E a fome também não nos separa do amor de Cristo. A nudez. Também, se não tivermos com que nos cobrir, isso não é razão para nos separar do amor de Cristo. O perigo sempre acontece, sempre vivemos em constante perigo de algo nos acontecer, mas isso também não nos separa. E a espada não nos separa também do amor de Cristo. A espada pode até separar a cabeça do corpo, mas não separa do amor de Cristo. Então, só nesse verso, Paulo menciona 7 elementos que não nos separam do amor de Cristo: a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Mas Paulo continua essa lista em Romanos 8:38. Ele diz: porque eu estou certo que nem a morte pode nos separar. Na verdade, a morte nos une a Cristo. Nem a vida, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Aqui, Paulo vai colocar mais 7 elementos. Já tinha falado de 7 no verso 35, quando ele fala a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Agora, Paulo vai incluir mais 7 elementos no verso de número 38. A morte. A morte não pode nos separar. Pelo contrário, a morte nos leva para perto de Cristo. A vida, por mais tribulosa que ela seja, também não nos separa do amor de Cristo. Os anjos. Nem os anjos do céu podem nos separar do amor de Cristo. Se os anjos não podem, os demônios também não. Os anjos não podem. Os principados, que é uma qualidade de anjos, anjos príncipes, principados, também não nos separa do amor de Cristo. As potestades são anjos que dominam poderes, alguns chegam a dizer que eles dominam região. As potestades também não podem nos separar do amor de Cristo.
O presente, o dia de hoje, o presente não pode nos separar do amor de Cristo, e o porvir que está falando do futuro, nada pode nos separar do amor de Cristo. Olha, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, esses 7 elementos, estão no verso 35, depois no verso 38, mais 7 elementos: a morte, a vida, os anjos, os principados, as potestades, o presente e o porvir. E aí vamos encontrar mais 3 elementos no verso de número 39, onde Paulo diz: nem a altura, não importa qual é a altura, essa altura não nos separa do amor de Cristo, nem a profundidade, não importa o quão profundo é, não nos separa do amor de Cristo, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, olha só aqui nesse texto de Romanos, nós temos 17 elementos que não nos separa de Cristo: a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, a morte, a vida, os anjos, os principados, as potestades, o presente, o porvir, a altura, a profundidade e qualquer outra criatura. A criatura não pode nos separar do amor de Cristo. Quando alguém disser para você que saiu da igreja porque por causa de fulano, não foi nada, não. Foi que a pessoa mesmo se afastou, não é? Do amor de Cristo. E um dia alguém falou para mim: olha, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, a morte, a vida, os anjos, os principados, as potestades, o presente, o porvir, a altura, a profundidade, a criatura, não pode nos separar do amor de Cristo. Mas há uma coisa que pode. E eu perguntei: o que pode? Falou: é o pecado. Será que o pecado também nos separa do amor de Cristo? Vamos ler 1 João capítulo 2, e esse é o 18º elemento que eu quero incluir. O pecado também não pode nos separar. Olha, 1 João 2:1, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ah, pastor, então posso pecar? Não. João está falando, não, escrevo para que não pequeis. Mas João sabe que todo crente, de vez em quando, peca. Não é que a gente vai pecar porque a gente quer pecar, mas a gente peca. Mas o pecado não nos separa, porque a gente confessa. Se o pecado separasse do amor de Cristo, não estava todo mundo perdido? Quantos crentes pecam, se arrependem, buscam perdão e Deus os perdoa? Nem o pecado pode nos separar. Isso não é razão para a gente pecar, como João diz: as coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado. Então nem o pecado nos separa. E alguém pergunta: mas por que as pessoas se separam? É porque elas mesmas se separam. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, a morte, a vida, os anjos, os principados, as potestades, o presente, o porvir, a altura, a profundidade, a criatura e o pecado, nada disso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe em Cristo, que a graça do Senhor seja com você e que nada venha te separar desse grande, profundo amor de Deus que está em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, clique naquela foto redonda, vai lhe aparecer um menu, clique no playlist. Ali no playlist você vai encontrar um total de 259 pastas, com mais de 7.900 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.